Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira, a partir de agora. Semana começa com expectativa de liberação de crédito para setores do agronegócio. BNDES e Banco Central preparam medidas para o crédito rural, que prevêem prorrogação de dívidas e novas linhas de financiamento. No mercado agrícola, soja e milho registram preços recordes no mercado interno. No exterior, o foco é a intenção de plantio dos norte-americanos. Presidente Bolsonaro reafirma a intenção de editar decreto para liberar a volta ao trabalho dos grupos fora de risco. E o comentarista Alexandre Garcia explica o cenário político no Brasil. E mais, plantio do milho segundo a safra atinge 99% da área prevista para o centro-sul do Brasil. E a preocupação agora é com o clima, focada em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Tudo isso e mais nesta edição de Mercado e Companhia, que já está no ar. A semana começa com a expectativa de liberação de crédito para setores do agronegócio. Ontem, em entrevista ao programa Rural News do Canal Rural, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, informou que o governo estuda apresentar opções aos produtores. Vamos ver. Está tudo sobre a mesa, né? O próprio CNA colocou várias demandas, o Bruno já adiantou um pouco delas ali. Então, algumas coisas nos preocupam. Essas cadeias com problemas, esses hortifrutis, de maneira geral, em alguns lugares lácteos, flores, perecíveis, né? Em geral, esses produtores estão com problema de liquidez. Então, nós estamos estudando também, especialmente para os pequenos, tá, Kelly? Linhas especiais para eles chegarem ali na frente, né? Sem prejuízo disso, estamos estudando também todo o pacote de prorrogações, né? Tanto de custeio quanto de investimento. Não é uma prorrogação universal. A gente sabe que, como a própria Fabiana falou aí, produtores desses produtos de exportação, soja está muito bem, milho está muito bem, mesmo café está muito bem, até o nosso arroz está muito bem, esse ano, né? Então, mas estão voltando. Prorrogações em geral, né? De custeios e investimentos. Uma linha para ajudar os pequenininhos a chegar ali na frente. Para as empresas, o que o Bruno falou foi o seguinte, aquela linha que o pessoal anunciou agora recentemente, o BNDES e o lá no Palácio Planalto, anunciou, que foi sexta-feira ou quinta-feira, aquilo pega o agro, não pega o produtor, mas pega, por exemplo, pega um laticínio pequeno, pega um frigorífico pequeno, mas não pega o produtor rural. O produtor rural ainda não saiu nada específico para ele. E outra coisa que é muito importante que a Fabiana abordou aí, há uma falta de liquidez no sistema todo. Então, a cooperativa que está precisando de dinheiro, a cooperativa do café mesmo, esse dinheiro fazer circular, esse dinheiro encolheu muito. Os bancos retraíram um pouco, né? Estão mais seletivos, aumentou um pouco o custo do recurso, mesmo com essa injeção de liquidez que o Banco Central deu. A gente viu que teve uma retração e uma linha importante que está em estudo também é uma injeção de liquidez para carregamento de estoque. A ministra deve ter uma conversa com o Paulo Guedes aí na terça-feira. Amanhã a gente tem uma conversa. Amanhã nós temos um dia inteiro de trabalho lá no Ministério. Já tivemos uma semana, mais ou menos, de conversa com as áreas técnicas, né? Mas eles estavam muito dedicados a essas outras linhas, o pessoal da economia, mas também conversamos com eles algumas vezes. E a gente acha que a semana que vem deve dar para sair alguma coisa assim. Bom, essa foi a conversa que eu tive com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura na noite deste domingo, e o principal foco do setor agropecuário nesta semana está voltado para as linhas de crédito. Assunto que está também nos debates da CNA. O coordenador de assuntos econômicos da CNA, Renato Conchon, fala conosco agora, porque tem informações que o BNDES e o Banco Central estão preparando esse suporte ao setor. É isso, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Exatamente, na linha do que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse ontem, Eduardo Sampaio, todas as medidas anunciadas até o momento foram principalmente para o setor urbano, vamos chamar assim, e algumas agroindústrias, sim, algumas empresas do setor rural foram contempladas. Mas especificamente para os produtores rurais, as medidas não são adequadas. Adequadas porque a gente tem que lembrar que tanto os créditos, os valores definidos para custeio e investimento dos produtores rurais são equalizados, a taxa de juros são equalizadas. Dessa forma, é necessário uma discussão também com o Tesouro Nacional, ou seja, tudo isso que a gente está discutindo é que o Banco Central, junto com alguns agentes financeiros, algumas instituições financeiras em que a CNA já vem discutindo,
promovam algumas alterações necessárias para permitir que os produtores rurais foram impactadas pelo coronavírus não fiquem inadimplentes. Ou seja, o que a gente está pedindo é que a liquidez do sistema financeiro chegue ao produtor rural com as condições necessárias para que ele continue produzindo e faça com que o Brasil não possa parar. Agora, hoje pela manhã, Conchon, eu conversei com o ex-diretor da Febraban, Ademiro Vian, que disse para mim que o BNDES e o Banco Central estão preparando medidas para atender o setor agropecuário. A CNA também tem esta informação? Sim, a gente está discutindo junto com eles, porque basta lembrar, a questão do BNDES é extremamente importante, Kellen, porque todo crédito destinado a investimento aos produtores rurais passa por meio do BNDES. Quando o produtor vai a qualquer instituição financeira comprar um trator, buscar recursos para fazer ou qualquer investimento, ele passa pelo BNDES. Por isso que é extremamente importante que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico tenha medidas para liquidar, porque se a gente falar em renegociação para produtores que foram prejudicados por meio do investimento, necessariamente vão passar pelo BNDES, por isso que é extremamente importante. Já para os casos de custeio agropecuário, os casos passam pelo Banco Central e também pelo Tesouro Nacional. Por isso que esse debate é tão importante. Nós da CNA estamos conversando com esses principais atores e esperamos que ao longo dessa semana tenha algumas medidas emergenciais para os produtores rurais que estão sendo impactados pelo coronavírus, principalmente o setor de laticínio, hortifruti, flores e algumas cadeias mais essenciais. A gente ouviu... Nesse primeiro momento está tendo problemas. Pois é, essa situação é urgente para esses produtores e agora a gente avança então naquilo que o secretário de Política Agrícola nos disse. Uma das ideias é prorrogação de dívidas e a outra é linha de financiamento para lidar com essas adversidades do coronavírus. Essa questão de estender o prazo para pagar aquele financiamento, o que a CNA pediu para o governo e o que ela espera que seja aprovado e apresentado? Nós pedimos para que o governo federal promova, como tem a questão da quarentena, muitos bancos estão fechados, que promova a renegociação automática de dívidas rurais com até 1,5 milhão de reais. Isso quer dizer que o produtor rural não precisa se deslocar da sua propriedade rural para o banco por conta da quarentena, que todo mundo está acompanhando, todo mundo ficando em casa, justamente para isso. Para limites acima de 1,5 milhão de reais, contratos, tanto para custeio quanto para investimento, o produtor rural deveria fazer algum requerimento oficial ao banco, envio de algum documento, mesmo que de maneira digital, pelo aplicativo ou pela internet bank. Essa foi a principal medida proposta pela CNA e esperamos que sejamos atendidos nos próximos dias para contemplar as necessidades desses produtores que estão sendo impactados pelo coronavírus. O segundo aspecto tem a ver com linhas de crédito para caixa e também capital de giro, com taxas de juros mais baixas do que as que estão vigorando, por exemplo, para linhas como produtores familiares. Qual foi o pedido? Exatamente, Kelly. A gente tem que lembrar que algumas resoluções anunciadas pelo Banco Central nas últimas semanas promoveram ajustes no sistema financeiro a fim de, primeiro, estabilizar o risco das instituições financeiras, que é extremamente importante, a gente reconhece isso, mas também a gente acredita que algumas medidas dão liquidez que devem chegar ao setor produtivo. Leia-se aos produtores, às indústrias, a todo mundo que está sendo impactado pelo coronavírus. Por conta disso, as nossas propostas é que o fluxo de caixa de alguns produtores rurais estão sendo comprometidos, porque eles estão com dificuldades de comercializar a sua mercadoria. Ou seja, ele teve um custo, ele produziu, na hora de comercializar isso ele não está tendo a venda ou o preço está muito abaixo. Um exemplo bem específico disso aí é o setor de floricultura. Os produtores rurais de flores estão sofrendo impactos absurdos e eles não vão ter condições de cumprir com os seus requisitos financeiros nos próximos meses. Por isso que nós estamos pedindo para esses produtores e os demais que estão com problemas de fluxo de caixa que sejam atendidos no sentido de uma renegociação, uma de abertura de novos créditos para permitir o fluxo de caixa desses produtores rurais. Sem isso, inevitavelmente, nós vamos ter uma derrocada muito grande para alguns setores do setor agropecuário. Por isso que nós estamos batendo bastante nessa tecla para que o governo federal observe, olhe esses produtores que estão sendo impactados e permita renegociações de dívidas automáticas e linhas de créditos específicas com condições bem favoráveis, porque isso já foi as próprias resoluções na qual eu falei do Banco Central permitem que
faça renegociações e novos investimentos com taxas de juros equilibradas para permitir a operação dos produtores rurais em todo o Brasil. Agora, constou na entrevista que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura concedeu ao Canal Rural na noite deste domingo, ele disse que está prevista para amanhã, terça-feira, uma reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ali é que deve ser batido um martelo sobre as medidas para crédito ao setor agropecuário. Já não está atrasado? E mais do que isso, você disse que Banco Central e BNDES estão preparando essas medidas. A expectativa da CNA é que até sexta-feira essas linhas de crédito, essas novidades já estejam na mesa? Esperamos que sim. Esperamos que sim, porque alguns setores não estão parando, não estão tendo faturamento. Alguns produtores já relatam, nós criamos um canal de comunicação com os produtores rurais e recebemos relatos diários de produtores com dificuldades de comercializar e já estão com alguns custeios, por exemplo, vencendo hoje, dia 30/3, e é extremamente imprescindível que as medidas que sejam anunciadas pelo governo federal vão ao encontro a socorrer esses produtores rurais. Esperamos que sim, a gente está acompanhando essa reunião de amanhã, que no Ministério da Economia com o Ministério da Agricultura. Os nossos pleitos já foram levados, eles têm conhecimento disso, mas é extremamente imprescindível que o Ministério da Economia seja sensível aos produtores que estão sendo impactados nesse momento. Agora nós vamos então para a análise do mercado agrícola neste início de semana. Recebemos o Paulo Molinari, que é analista da Safras e Mercado. Porque esta semana está começando com um recorde de preço para soja e milho no mercado interno e também com foco lá no exterior na intenção de plantio dos Estados Unidos. Paulo Molinari, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Molinari, primeiro, antes de tudo, preço recorde para soja e para milho no mercado interno, é com esse tom que a gente começa a semana? Sim, é uma derivação aí desse processo cambial que nós estamos vivendo, né? Porque não é uma alta internacional, porque Chicago continua em patamares bastante baixos. Então, esses preços aí acima de R$100 nos portos são preços recordes no Brasil. E milho acima de R$60, base Campinas, também é um patamar recorde para o Brasil nesse momento como média, né? E diante desses patamares recordes de preços de soja e milho, as vendas, a comercialização no Brasil ganhou fôlego? Tem comprador pagando esse preço mais alto? Sim, na soja nós temos um movimento muito. Na semana passada nós tivemos um movimento muito forte, né? A semana já parece estar começando com níveis aí também muito bons e com boa negociação. É claro que amanhã nós temos um dia importante, que é a intenção de plantio, e pode trazer variáveis aí com alguma surpresa até para a Bolsa de Chicago, o que também alteraria os nossos preços internos, mas basicamente a soja está sendo colhida e vendida em ótimos preços, né? E não há porquê também nós temos uma comercialização parada. E no caso do milho, nós continuamos com a nossa saga do primeiro semestre de abastecimento, né? Preços aí de R$47 até R$52, dependendo da região. São Paulo um pouco mais ajustado, sem oferta, com pouca disponibilidade e com preços mais altos, né? E isso deve seguir até nosso início de colheita de safrinha, lá para o final de junho, começo de julho. Bom, dito isso, como é que está a situação, por exemplo, nos portos brasileiros? A situação dos portos é praticamente normal, né? É claro que nós temos aí um grande embarque de soja nesse mês de março, ainda terminando, são quase 13 milhões de toneladas na fila. Temos já um embarque para abril de quase 8 milhões de toneladas na programação, então nós temos um bom fluxo de soja, como todo ano acontece, só que esse ano mais concentrado em março e abril, devido à colheita um pouco mais tardia, e essa retomada da China nas compras de soja brasileira para maio, junho e julho. Então, eu diria que hoje a situação dos portos brasileiros são basicamente normais. É claro, há dificuldades aí mais internas, que são as questões com logística, né, com retirada de soja nos armazéns, nas fazendas, o transporte, devido a muitos caminhoneiros terem parado nesse período aí meio de quarentena. Então, há mais um problema de logística interna do que necessariamente um problema nos portos.
Essa logística interna repercutiu em preço de frete mais alto e como é que isso alterou a dinâmica do mercado agrícola? Você observou algo nesse sentido, Molinari? Os fretes modificaram um pouco, né, dependendo da região, teve menos caminhões rodando ou rodando apenas em rotas mais curtas e alguma correção de frete para alguma situação diferenciada ocorreu nesses últimos 10 dias. Bom, essa é uma tendência na sua avaliação? Bom, não é uma tendência, agora nós estamos com uma situação muito indefinida, né? Com os Estados Unidos com mais 30 dias de quarentena, de isolamento, o Brasil possivelmente deva ir até o dia 7 ou dia 10 de abril, torcemos que vá só até o dia 10, né? Então, tudo está relacionado a essa movimentação interna, a essa liberação do isolamento social, para que a rotina no interior, pelo menos, ela volte ao normal. Talvez as capitais que são mais afetadas aí pelos casos de vírus possam ter ainda mais restrições, mas, pelo menos no interior, deixar a logística rodar um pouco melhor nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Bom, para encerrar, a intenção de plantio nos Estados Unidos, qual é a sua expectativa? Bom, na verdade, a nossa expectativa é de que o produtor americano continue plantando muito milho e reduzindo a área de soja. Não podemos comparar as áreas com o ano passado, porque o ano passado os Estados Unidos teve um problema com excesso de chuvas no plantio, perdeu aí quase 10 milhões de acres por falta de condições de plantio. Os números-chave são 94,2 milhões de acres para milho e 84,8 milhões de acres para soja. Números acima serão baixistas por mercados e números abaixo disso serão altistas para os preços na Bolsa de Chicago. Basicamente, o milho a $3,40 em Chicago já está precificada esse potencial aumento de área de milho nos Estados Unidos nesse momento. E hoje o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que está pensando em editar um decreto para liberar ao trabalho as pessoas fora do risco, ou seja, fora daqueles grupos de risco, como, por exemplo, os idosos. No entanto, o presidente não garantiu se vai realmente publicar o ato e nem quando faria isso. A intenção de Bolsonaro de retomar os trabalhos vai contra a do Ministério da Saúde, que defende o isolamento de boa parte da população brasileira. O comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, analisou este cenário e também projetou os principais temas para essa semana no cenário político. Eu acho que as coisas agora estão baixando um pouco, estão sentindo que tem um país em cima de todo mundo, que tem que pensar no país, que o país vem em primeiro lugar. Eu acho que os próprios governadores, assim, mais dissidentes, pararam para pensar, né? Hoje foi um dia em que o presidente saiu do conforto do seu palácio, onde ele mora, no Palácio Alvorada, foi para Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, estudar 1,5 milhão de brasileiros da periferia para conversar com as pessoas que estão trabalhando hoje para comer amanhã, né? As pessoas que estão na rua, que estão vendendo alguma coisa, né? Recebeu muitas informações de caminhoneiros, de novo. Lá em Lages, por exemplo, está cheio de loja de banca de fruta na beira da estrada que está fechada e os caminhoneiros não têm o que comer. E o caminhoneiro que transporta a riqueza, né? São coisas que vão ser resolvidas aí nos próximos dias, eu tenho certeza, né? O próprio Congresso Nacional, eu acho que parou um pouquinho para pensar, né? Presidente da República, ministros, né? Aquelas questões assim de primeiros dias que agitavam muito o noticiário, parece que estão amainando e a gente está sentindo, enfim, né, que estão percebendo qual é realmente o grande problema, né, os dois grandes problemas. Um problema é de saúde, o outro problema é de economia e abastecimento e de emprego, né? Saúde, economia, abastecimento e emprego. O Grupo dos 11 deixou isso bem claro, né? A prioridade é a saúde, mas também a prioridade é manter os empregos e manter a cadeia de abastecimento. O que a gente tem visto, o que a gente viu hoje em várias cidades do Brasil, foram carreatas pedindo reabertura, mas, claro, vai ser uma reabertura
controlada, uma reabertura seletiva, né? Enquanto isso, as autoridades monetárias, nessa segunda-feira, estão todas, monetárias, financeiras, estão, BNDES, o Banco Central e o Ministério da Economia, estão indo atrás de soluções para essa parada na economia, né? Não há dúvida que essa parada já causou grandes prejuízos ao país. Inclusive, o presidente do BNDES está conversando com a Anfave amanhã sobre a parada na indústria automobilística, né? Então, o que está acontecendo é que os jornais não estão concordando com o presidente, mas as pessoas que querem trabalhar estão concordando com o presidente. Então, eu acho que está na hora de a gente parar de fofoca, né? E ir para frente na busca de soluções. O Ministério da Saúde está trabalhando com a maior seriedade, né, em torno desse assunto, né, dando conselhos para as pessoas: olha, fiquem em casa, né, vamos nos proteger. Mas, por outro lado, para a gente ficar em casa, muita gente tem que trabalhar. Os entregadores têm que trabalhar. Ah, mas os entregadores estão de máscara e estão de luva. Não, peraí, você não pode botar máscara e luva e sair. Então, a gente tem que proteger os grupos de risco. Bom, essa declaração do Alexandre Garcia foi dada na transmissão ao vivo que nós fizemos aqui no Canal Rural na noite deste domingo, no Rural News. Então, uma expectativa dos principais temas que estarão aí na mesa em debate no cenário político. Vamos continuar focados na política e receber também o Richard Bach, que é analista político da XP Investimento, que conduziu neste fim de semana uma transmissão ao vivo em que participou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele falou sobre algumas medidas voltadas ao setor agropecuário. Primeiramente, Richard, seja muito bem-vindo. Qual é a sua análise do cenário político e o que disse o Guedes nesta transmissão ao vivo que vocês fizeram no fim de semana? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Essa pergunta que eu fiz com o Rural, na verdade eu recebi pelo WhatsApp, tudo muito moderno, né? Do deputado Jerônimo Gergen, lá do Rio Grande do Sul. Ele pediu para eu perguntar para o ministro, muito preocupado que é com os agricultores, sobre o Fundo Rural e sobre políticas do setor agrícola. Então eu fiz essa pergunta para o ministro e ele foi bastante claro, como é do feitio do Paulo Guedes, bastante direto. Ele disse que, olha, agora ele conversou com a SPA, conversou com alguns setores organizados do agro brasileiro e disse que agora não vai ter negociação e que alguma negociação será feita quando da reforma tributária, que aí sim pode ser que se negocie o pagamento de algum percentual e a mudança da política de impostos para o setor agrícola. Até lá, ele foi bem explícito em dizer que não tem nenhum tipo de negociação e que não conduzirá nenhum tipo de negociação. Ele foi até duro quando ele fala que, olha, não dá para todo o Brasil pagar uma coisa que é setorial, como tem de vários setores. Ele não citou só o setor agrícola em específico, mas citou vários setores e disse que não tem negociação para agora, que quando começar a discutir uma reforma tributária, aí sim pode ter algum tipo de conversa para que não seja um refis, mas que seja um fim desse passivo do Fundo Rural e uma nova política tributária para o setor rural. Ou seja, ele falou que para agora não tem conversa sobre Fundo Rural, mas tem algum tipo de conversa sobre socorro ao setor agropecuário? O ministro da Economia tratou disso nessa live? Ele falou, foi a continuação da minha pergunta até, porque o deputado Jerônimo Gergen me falou que no Rio Grande do Sul, e eu sou de lá, do interior do Rio Grande do Sul, e sei que é verdade, não tem chovido, então a gente tem problema lá. Sim, uma estiagem severa, Richard. Exato, e eu perguntei a ele isso e ele tem uma visão um pouco diferente das informações que ele tem recebido. Ele disse, olha, não está tendo problema no agro, o setor está voando e se tiver algum tipo de política para o setor, a gente estuda, mas a opinião que o ministro tem, que ele passou para a gente nessa conversa, é que o que tem chegado para ele é que o setor está voando, palavra dele. Que não seria uma preocupação para ele agora. Ele falou muito mais de abastecimento com relação ao tema do que com uma ajuda específica para o setor agora. Qual é a sua leitura enquanto analista político, né? Você consegue ler, além do que é dito, a sua análise sobre a fala do ministro da Economia, claro, focado também aos anseios do setor agropecuário? Eu acho que o ministro tem uma variedade de temas, imagina, com uma crise dessa, com a suspeita de coronavírus, ele veio
do Rio de Janeiro, ficou, agora está sem casa, foi bastante coisa. Tem uma gama de assuntos e todo dia crise. Ele explicou um pouco da rotina dele e tem sido bastante dura. Então, as informações que ele tem recebido nem sempre são as informações como ele deveria receber, ou 100%. Mesmo da estiagem no Rio Grande do Sul, ele não tem notícias, né? Então, eu acho que assim, a rotina do ministro tem sido difícil, uma rotina de socorro para a economia que a gente tem visto que tem problemas. Você tem visto muitos anúncios em Brasília, mas não tem chegado no bolso das pessoas ainda, dos empresários, das pessoas mais pobres, do empregado formal, informal. E a gente tem visto problemas aí. Então, eu acho que o ministro vai conseguir avançar ao longo do tempo e conseguir prestar mais atenção aos setores, especificamente no agro, enfim, no micro e pequeno empresário, com o passar dos dias, tá? Agora não está no radar dele. Eu, se fosse representante do setor, iria de novo ao ministro e explicaria situações mais específicas das regiões, porque claramente não tem chegado a ele esse tipo de informação. Então, mas a rotina do ministro tem sido bastante dura, pelo que a gente tem acompanhado também em Brasília, da nossa equipe de política da XP, e claro que anúncios virão mais para frente, mas eles têm um problema para resolver agora, que é fazer o que se diz em Brasília, o que se anuncia em Brasília, bilhão para todo lado, conseguir chegar no bolso da população, do empresário e do trabalhador. A gente não tem visto isso ainda e nos preocupa bastante, porque depois que quebra é muito mais difícil você chegar com uma política para os setores e proteger a economia. Tinha que ser muito mais rápido do que tem sido. Isso tem nos preocupado bastante. É um sinal amarelo que a gente tem acendido para os nossos clientes da XP, inclusive. Bastante importante. O mesmo acontece no setor agropecuário. Há uma estiagem no Rio Grande do Sul, há vários setores que estão sendo drasticamente afetados por essa crise e qualquer atraso na chegada desse socorro pode ser fatal, né? Então é muito relevante a questão do timing. Avançando mais um degrau na nossa conversa, Richard, qual é a sua avaliação enquanto analista político da coordenação do governo para este cenário de crise e que tipo de medidas você espera que sejam tomadas? Vai continuar esta quarentena chamada horizontal ou não? Haverá uma mudança na estratégia do governo? Olha, o governo acho que está ainda em fase de organização e está atrasado, porque você veja, o ministro da Saúde, que é o encarregado técnico do combate ao coronavírus, enfim, tem dito uma coisa, o presidente visita o comércio, como Alexandre Garcia mesmo nos disse agora há pouco, tem um nível de descoordenação, sim. Os governadores fazem uma coisa, o prefeito faz outra. Nós vimos agora um áudio do governador do Acre, que ele tem uma orientação do presidente, ele tem outra orientação do ministro da Saúde. Então tem um nível de desorganização que não é razoável. Você veja os países que foram bem-sucedidos, Alemanha, Coreia do Sul, Singapura, Japão, teve um nível de coesão política muito maior do que a gente tem tido no Brasil. Então isso é algo que tem que ser resolvido, né? O vice-presidente fala uma coisa, o presidente fala outra, isso não é o ideal. Essas coisas caminham no médio prazo para chegar em algum ponto de convergência, porque também não dá para você fazer um fechamento da economia, e eu acho que não é razoável, e não é isso que a gente tem visto. Você não tem notícia de desabastecimento de novo na Alemanha, em Singapura, no Japão, na Coreia do Sul. Não tem notícia disso. Então, me parece uma falsa polêmica que se cria por objetivo político, pela discussão política, para você tentar capitalizar em cima de núcleos de eleitorado, porque o setor que tem que funcionar, funciona, e aí você deixa ele funcionando na economia, e os setores que podem ficar em casa, que podem fazer trabalho de casa, como eu estou fazendo agora, por exemplo, fica em casa, e aí você diminui o potencial de contágio. Eu acho que é uma falsa polêmica que a realidade tende a resolver, porque quem precisar trabalhar, vai ir trabalhar, e quem não precisar, o governo tem que estar mais organizado e mais coeso no discurso e na ação de governo para fazer com que essas pessoas, empresários e trabalhadores, sejam amparados e não fiquem no meio de uma disputa política que no final todo mundo perde, porque eu acho que a população, no fim das contas, vai olhar para a situação econômica e vai se deparar com o problema, vai olhar para a situação da doença e vai se deparar com o problema que gente vai morrer e não vai perdoar quem fizer dessa crise uma plataforma política. Eu acho muito difícil que a população, no final disso tudo, perdoe quem fez mais política do que trabalhou de fato para salvar as duas coisas que são fundamentais, vidas e a economia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.